Despertando a Consciência. Esse aqui é o nosso canal, onde fazemos os nossos estudos voltados para a saúde e a espiritualidade. Aqui estamos nessa oportunidade, nesse encontro alegre e festivo, por que não dizer, apesar das problemáticas, das dificuldades, dos acidentes. Agora mesmo o nosso editor, o Carlão, está aí com um problema com a esposa que fraturou o pezinho. Essas coisas vão acontecendo, fazem parte da vida, são os percalços da vida. E nós estamos aqui estudando exatamente como melhorar a nossa participação na vida e aproveitar melhor a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, vivos, atuantes e com a possibilidade de melhorar, sempre melhorar. É como dizia Leopoldo Machado, para frente e para o alto, quer dizer, sempre para frente, sempre para cima. Aliás, o cérebro humano, ele cresce assim, ele cresce para cima e para frente. Quanto mais maior aqui essa parte frontal, significa que o cérebro cresceu, mas ele cresce sempre para cá, ele cresce de trás para frente, de baixo para cima e de trás para frente. A gente fizer um estudo, vamos dizer assim, da anatomia, anatômico, né? Do crescimento do cérebro, do desenvolvimento do cérebro, vindo desde os animais mais simples até chegar ao homem, a gente vai ver que o cérebro começa pequititinho e vai crescendo como se fosse uma cebola, cada vez mais camadas, etc. Então, estamos aí já com vários encontros nossos com nossos vários amigos, né? Com a Sonita aí, a Léa Brum, está aí também a Leila, está aí também a Elane Santana, Marieta Simões, e eu dou boa noite e cumprimento a todos. Vera Lúcia, cumprimento a todos vocês e desejo que a gente tenha um bom estudo. O nosso estudo hoje será mais ou menos curto, porque eu estou querendo que vocês guardem bem essa lição aqui. Nós hoje vamos ver, nós estamos fazendo um estudo que estava relacionado com a parábola dos dois irmãos, e nós estávamos estudando o filho mais moço, que foi aquele que se afastou da casa do pai, se arrependeu e retornou. Depois começamos a estudar o mais velhinho, né? O segundo mais velho, o outro irmão, que não se afastou totalmente da casa, mas nunca entrou na casa. E nós usamos a metáfora que entrar na casa do Pai é estar com Deus, é estar dentro do amor único do Criador, e que não estar na casa do Pai significa estar afastado. E a gente se afasta ou por desamor, porque Deus é amor, e esse amor de Deus, ele está incrustado no nosso coração, no nosso ser. Nós somos filhos do amor e, portanto, somos resqueados desse amor, né? Então, por que não amamos tanto assim, não temos essa facilidade? Por isso que Jesus manda amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e diz que todas as leis e os profetas estão reduzidas nessa condição de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E nós aqui estamos tentando buscar isso, ver como é que a gente pode se utilizar das ferramentas que a vida nos oferece para aprender. A ferramenta que nós temos tratado aqui é a psicologia, a chamada psicologia transpessoal, a psicologia profunda. E fizemos a leitura da parábola com base nessa psicologia, mostrando que o encontro na casa do Pai é o encontro da pessoa com ela própria, é o encontro do self, que é a essência da pessoa, a parte espiritual, essa essência, com
encontro com Deus, com o próprio Deus. E esse encontro é o encontro do self com o ego sendo controlado pelo self, porque enquanto a gente não evolui, não avança, o nosso ego está controlando o nosso self, está controlando a nossa espiritualidade. A materialidade ainda nos controla, ainda nos domina, e nós precisamos nos libertar disso. E daí o motivo pelo qual adoecemos. Nós temos defendido essa tese que a doença é um chamado de atenção, é um sino que toca para que nós olhemos para dentro e possamos recuperar a nossa espiritualidade, a vivência do Deus em nós, para que a gente possa aí gozar de saúde espiritual, da saúde perispiritual e da saúde física. A saúde física, que é aquela que nós buscamos conhecer e tratar, que o médico mais se preocupa com ela, não é a saúde na sua essência, não é a saúde verdadeiramente a saúde, não é a causa mais próxima, a causa mais, ou melhor, a causa mais remota da doença ou da saúde. A causa remota está no ser espiritual, está lá no self, na parte essencial da criatura. E hoje eu vou começar com vocês, ainda continuando esse estudo da nossa própria vida, da nossa própria personalidade, continuando esse estudo, eu vou fazer lembrar para vocês que existem 3 passos para a gente encontrar o equilíbrio, porque a saúde, na realidade, é o equilíbrio da alma. Se a gente não tem, a nossa alma não está equilibrada, o nosso perispírito não fica equilibrado, nosso corpo espiritual não fica equilibrado, e o nosso corpo físico também não, e a gente por isso adoece, e as doenças todas nascem daí. Então, se nós pensarmos assim, se nós aceitarmos essa tese, né, que é uma tese que tem um embasamento científico muito forte e tem um embasamento espiritual também muito forte, nós vamos compreender do que a gente está falando. Então, existem 3 passos para a gente encontrar o equilíbrio da gente mesmo. Ou seja, encontrar o equilíbrio, o que quer dizer? Encontrar o equilíbrio significa encontrar a saúde, quer dizer, significa estar bem, estar equilibrado. Então, o primeiro passo para isso é o autoconhecimento. Primeiro passo, o autoconhecimento. Nós hoje vamos falar dele, do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é buscar encontrar em nós mesmos as causas mais profundas da saúde e da doença. E quais os mecanismos que nós possamos utilizar no nosso interior para descobrir onde que está a saúde e por que a doença começa, para que a doença não comece e para que a saúde se mantenha. Porque do ponto de vista da nossa gênese, nós somos, por natureza, sempre saudáveis. Deus não criou doença, Deus criou a saúde. A doença, geralmente, é feita por nós, porque ou nós somos teimosos, né, ou somos rebeldes, ou fazemos as coisas fora do caminho que devemos seguir, procuramos, às vezes, fazer algum atalho, e a gente vai acabar tendo problemas muito sérios no nosso equilíbrio interno, que vai acabar se refletindo no equilíbrio externo. Isso não há muito o que discutir aí. Então, a gente tem que buscar encontrar em nós mesmos essas causas mais profundas, que causa, se a gente está doente, vamos conversar com a doença. Chico Xavier fazia isso, Divaldo Franco fazia isso, eu mesmo faço isso, e já tenho ensinado algumas pessoas a fazerem, e elas têm tido grandes resultados. Mas tem uma maluquice conversar com a doença? Porque quando você conversa com a doença, você está conversando com você mesmo. E a conversa consigo mesmo já é um passo para o autoconhecimento. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo passo é o autodomínio. O que é autodomínio? É dominar-se
dominar o nosso interior profundo e as possíveis causas da nossa saúde e também da nossa doença. Nós sabemos, por exemplo, acontece alguma coisa, alguém nos agride, a gente não absorve aquilo, a gente fica controlado, fica calmo, tranquilo, porque se a gente está se sentindo culpado porque a gente praticou alguma coisa que não foi adequada, nós devemos lembrar lá do filho mais moço, que se arrependeu e voltou para a casa do pai, né? Ele estava tomado pelo Deus amor, mas ele aprende que não é bem assim. E aí o que ele faz? Pede perdão e volta para a casa do pai, e retorna para a casa do pai. Então, se nós estamos vendo, estamos fazendo alguma coisa que não está correta, nós temos que procurar retornar para as nossas origens. Então, esse segundo passo, que é o autodomínio, está consubstanciado em dominar o nosso interior profundo e ver se tem alguma coisa que está produzindo em nós doenças, tá? Alguma coisa que pode ajudar a gente a eliminar isso, a corrigir, a consertar e a buscar, então, a questão da saúde. E o terceiro passo que nós vamos estudar também depois é a autotransformação. Tendo a gente feito buscado o autoconhecimento, que é o primeiro passo, tendo buscado o autodomínio, que é o segundo passo, a gente vai para o terceiro passo, que é a autotransformação. O que é a autotransformação? É se autotransformar, se modificar, buscar o caminho de volta. Aquilo que o filho mais moço fez rapidamente, voltou para casa. Enquanto que o filho mais velho, ele vai ter mais dificuldade, porque ele ainda está com as máscaras do ego, ainda está fingindo que ele está, vamos dizer assim, envolvido pelo pseudo-amor, quer dizer, o amor falso, aquele amor que parece que é amor, mas não é, né? A Lira está dizendo que o bom dessa palestra de hoje, doutor Pio, estou com dermatite e rinite por estresse. É isso mesmo, autoconhecimento, tudo está dentro de nós. É isso aí, Leila, é isso aí. Vamos conversar com a gente mesmo. Então, a autotransformação é encontrar mecanismos e movimentos que permitam nos modificar para poder restabelecer a nossa saúde e promover a cura profunda, né? O autoconhecimento é o fundamento para todo processo. Nós vamos estudar hoje o primeiro passo. Os outros dois nós vamos estudar em live futura, mais para frente. Então vamos ver hoje o autoconhecimento. O autoconhecimento é o fundamento de tudo, né? Todo esse processo de cura, de busca da saúde, começa com o autoconhecimento, né? E o grande sábio, filósofo, professor, emérito, discípulo de Pestalozzi, que se chamou Allan Kardec, já tinha produzido uma pergunta que encerra na resposta essa questão que nós vamos agora estudar. O sábio Allan Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz? Vou repetir. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí, vocês vejam que ele não perguntou qual o meio o meio que dá certo, o meio que é bom, o meio prático, quer dizer, qual a maneira prática que a gente pode executar que pode fazer com que a gente se melhore nesta vida e consiga aguentar o arrastamento para o mal, que é uma tendência nossa, né? A resposta a essa pergunta é a seguinte: um sábio da antiguidade da humanidade já respondeu dizendo: conhece-te a ti mesmo. Portanto, essa frase, conhece-te a ti mesmo, Gnot halt, era a frase que estava escrita lá no templo de Delfos, muito antes desse sábio que vai dizer isso, quer dizer,
Quem foi que falou isso? Quem disse isso foi Santo Agostinho, um sábio, um filósofo, dos criadores da igreja primitiva, um dos pais da igreja primitiva, um homem, o bispo de Hipona, uma cabeça privilegiada, ele trouxe ensinamentos assim aprofundadíssimos para o nosso melhoramento e a nossa busca da nossa felicidade. Santo Agostinho vai dizer que quem disse isso foi um sábio da antiguidade. Quem foi esse sábio da antiguidade? Foi Sócrates. Mas antes de Sócrates, essa frase já estava nos templos, já era uma busca não se sabe, se perde em eras imemoriais, não há como nem saber quando começou isso. E a gente vai ver que essa resposta que é uma resposta muito sábia, muito profunda, mas aí Allan Kardec era um homem muito sábio, um homem muito lógico, uma pessoa de grande saber, de grande conhecimento, e ele vai redarguir. Ele não aceitava as respostas assim com muita facilidade, não. Ele aí vai e faz uma outra pergunta, uma contra-pergunta, faz uma nova pergunta. Ele diz assim, nós sabemos toda a sabedoria dessa massa, nós sabemos que isso é importante. Conhece a ti mesmo. Isso está certo, está correto. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Como é que a pessoa pode conhecer-se? Qual é o meio de alcançar isso? Como é que se pode fazer isso? E aí Santo Agostinho toma a palavra de novo, né? Santo Agostinho vai e começa de novo. Ele fala assim, ó, vocês procurem fazer como eu fazia quando eu vivi na Terra, que já estava desencarnado nessa altura, né? No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência e passava em revista o que eu havia feito. E me questionava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei, gradativamente, a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reformulação. Aquela pessoa que, a cada noite, relembrando todas as suas ações do dia que passou, se perguntasse o que fez de bom e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião, o espírito protetor da sua vida, né, para que o ajude, que o esclareça, adquirirá uma grande força para ir gradativamente se aperfeiçoando. Porque acreditem em mim, diz ele, Deus o assistirá sempre. Formulem, portanto, as suas questões, indaguem o que tem feito e com que objetivo você tem agido numa determinada circunstância ou noutra. Você fez alguma coisa que seria censurado em outra pessoa? Se você censuraria isso que você fez em outra pessoa? Se agiram de tal forma que não ousariam, se você agiu de alguma forma que não ousaria contar para ninguém, né? Uma vez eu vi abrindo um parênteses aqui, uma vez eu vi um pregador dizer assim, eu vou fazer uma coisa com vocês, eu vou pedir para vocês, todo mundo pegar o WhatsApp aqui e botar todas as mensagens do WhatsApp aqui para todo mundo ver. A maioria das pessoas assim, não, de jeito nenhum, não pode, o meu WhatsApp é segredo. Não deixou, não. Diz assim, já pensou se tivesse uma ferramenta aqui que a gente olhasse tudo que está no WhatsApp da pessoa? As pessoas, na maioria delas, não vão gostar disso, né? Então, por exemplo, se Deus aprovesse chamar-te nesse momento de volta, quer dizer, hoje
seu último dia aqui na Terra, como é que você entraria no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, onde nada pode estar escondido, onde nada se oculta? Teria você que temer o olhar de alguém? Examinemos, portanto, o que poderão cada um de nós ter feito a Deus, ao próximo e até a si próprio. As respostas serão motivo de paz na consciência da pessoa ou a indicação de que há algum mal a ser corrigido, a ser anulado. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. No entanto, as pessoas podem dizer assim: como é que a gente pode se julgar a si próprio? Será que a pessoa tem coragem de julgar a si mesmo? Né? Não terá a ilusão do amor próprio, né? Tentar dar uma desculpa que atenua as faltas e a torna a falta desculpável? Aquele que é avaro julga que é econômico e previdente, né? Aquele que é orgulhoso diz que apenas ele tem dignidade, né? Tudo isso está correto, não tem nada errado, mas todas as pessoas têm um meio de controle que não poderá enganar a ela própria, né? Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma das suas ações, pergunta para si mesmo como é que você qualificaria uma outra pessoa que tivesse feito aquilo que você fez, né? Será que você censuraria o que você fez em outra pessoa? Se isso acontecer, é sinal de que o que você fez não é nada bom. Então, isso é muito bom. Deus coloca os inimigos também no nosso caminho para nos advertir das nossas faltas, porque os inimigos não querem agradar a gente, eles vão dizer a verdade. É mais fácil ouvir a verdade de alguém que não gosta da gente do que ouvir a verdade de alguém que é nosso amigo e que está sempre querendo nos agradar, não é verdade? Então, é preciso que a gente procure que desenvolver em nós uma verdadeira vontade de se melhorar e procurar explorar com força de vontade a nossa consciência, a fim de que possamos extirpar dela as más tendências, como a gente arranca ervas daninhas de um jardim. E que faça o balanço da jornada moral como o negociante faz dos seus lucros e perdas. E Santo Agostinho falando ainda, e eu asseguro-lhes que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se puder dizer que a sua jornada foi boa, poderá dormir em paz e aguardar sem temor o despertar na outra vida. Formulem, pois, questões claras, precisas, sem temer multiplicá-las, e é justo consagrar sempre alguns minutos do nosso dia para a conquista da felicidade eterna. Não trabalham, a gente não trabalha todo dia para ganhar o pão de cada dia, para poder viver no futuro da nossa vida, uma vida mais confortável e tranquila, né? Procurar guardar, procurar ser consciente. Então, se a gente faz isso com a vida física, por que não fazer também com a vida espiritual, né? O repouso da velhice, por exemplo, é objeto de todos os nossos desejos. O objetivo pelo qual a gente passa por muitas fadigas quando a gente é mais moço e privações que são, às vezes, bem dolorosas, mas são momentâneas. Pois bem, o que o repouso de alguns dias, né, que é o repouso da velhice, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado do que aguarda o homem de bem. Isso não vale a pena fazer força para que a gente se tornando um homem de bem, chegue na vida espiritual com as nossas contas já acertadas, não é? E aí diz Santo Agostinho assim:
Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, é precisamente esse pensamento que fomos encarregados de destruir nas suas mentes, porque desejamos que não tenham nenhuma dúvida na alma. E por isso que chamamos primeiro a sua atenção para os fenômenos da natureza. Eles tocam os sentidos. E, posteriormente, trouxemos os esclarecimentos que cada um tem que o dever de difundir, e foi com esse propósito que foi escrito, por exemplo, a obra espírita, o Livro dos Espíritos e as demais obras. Então, há um comentário que diz assim: muitas faltas que cometemos passam desapercebidas, mesmo de nós mesmos, né? Se com efeito, seguindo o conselho do Santo Agostinho, nós interrogássemos mais vezes a nossa consciência, nós íamos perceber o quanto temos falhado. Sem disso, nos apercebemos, por não procurarmos investigar, prescrutar, né? Meditar, fazer a meditação da natureza e do móvel dos nossos atos. Por que fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo? A forma de interrogar a nós mesmos, quer dizer, conversar com nós mesmos, conversar com a doença, conversar com o nosso íntimo, tem algo mais precioso do que um aforisma, que geralmente uma frase que às vezes a gente aplica, não a nós, mas a gente sempre fala a frase para o outro, não é para nós. As perguntas e respostas nesse trabalho de autorreflexão em nós mesmos, eles têm que apresentar respostas categóricas, sim ou não. Porque sim ou não vai deixar margem alguma de opção de uma resposta que pode, de uma forma ou de outra, procurar um argumento pessoal para poder desculpar o que fez. E com isso poder empurrar as coisas que fazemos erradas para debaixo do tapete. Então, é preciso que a gente faça uma avaliação desse jeito, para que a gente possa descobrir em nós quanto de bem e de mal ainda temos no nosso íntimo. E isso é uma coisa que é o trabalho do autoconhecimento. O trabalho do autoconhecimento é feito através desse interrogatório que fazemos para nós mesmos, né? Isso aí é muito importante, né? Também está aí a Eleni, que eu não cumprimentei. Boa noite, Eleni. Então, vocês vão ver que é assim que funciona e que nós temos que procurar fazer desse jeito. Eu vou ficar por aqui e vou deixar para a gente falar do segundo passo, que é o autodomínio, e o terceiro passo, que é a autotransformação, na próxima sexta-feira. E a gente começa, se der para acabar, a gente acaba, se não der, a gente acaba na terça-feira, os 3 passos. Nós vamos conversar sobre isso, que isso é muito importante. Eu agradeço vocês estarem comigo até aqui. Fico muito feliz de ter esse monte de gente. Peço para vocês deixarem like para mim aí, para a gente poder... Tá aí Maria das Graças, eu senti sua falta, Maria das Graças. Boa noite. Maria das Graças está aí conosco. Ela, acho que na live passada ela não estava aqui, senti falta dela. Muito bem, então, olha só, eu agradeço a vocês, peço a Deus que abençoe e proteja a todos nós, e convido vocês para estarmos juntos novamente na sexta-feira. Não esqueça de fazer aí o like e mandar essa live para um amigo, uma pessoa às vezes está precisando ouvir uma palavra dessa, pode às vezes ser útil para a pessoa. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja, nos ampare, e até sexta-feira.